Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Bem, pessoal, na aula de hoje eu vou explicar para vocês como construir um data frame. E o que são data frames? Data frames basicamente são um conjunto de dados, né, que trabalha com diversas variáveis. Podem ser elas dos diversos tipos, né, variáveis quantitativas ou variáveis qualitativas, ok? Na aula de hoje eu vou ensinar como construir esse banco de dados, né, no R. A gente vai considerar um banco de dados que tem 4 variáveis. A primeira variável vai ser o nome das pessoas. A segunda variável vai ser a nota que elas tiraram, né? Vamos supor que sejam alunos de uma determinada turma, né? A terceira variável vai ser o sexo delas, masculino ou feminino. E a quarta variável vai ser a situação, se elas foram aprovadas ou reprovadas nessa disciplina, ok? Então vamos criar primeiro essas 4 variáveis para depois inserir elas no banco de dados, que a gente vai chamar de data frame. Né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai denotar de nome a variável que vai receber o nome das pessoas. Então perceba que essa variável, ela não é uma variável numérica, certo? Ela é uma variável do tipo caractere do R, que a gente chama, certo? Até então, a gente trabalhou apenas com variáveis do tipo numérica. Agora a gente vai começar a trabalhar com outros tipos de variáveis, né? Então, a variável nome, certo? Que recebe o nome dos alunos, é uma variável do tipo caractere. Então, nessa variável, eu vou colocar o nome de cada aluno, certo? Então, vamos supor que os alunos são Maria, Júlia, Pedro e João, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui um vetor com os nomes, certo? Então, como são 4 nomes, é um vetor, que nem como a gente viu na aula passada, né? Quando você tem várias observações em um objeto, você tem um vetor, ok? Então, nesse caso, para a gente declarar vetor, a gente utiliza o comando C, abre e fecha parênteses, e dentro a gente vai colocar os elementos desse vetor, né? Os elementos serão os nomes. Os nomes aqui, pessoal, vão ter que estar todos entre aspas, ok? Então, vamos supor que o nome da primeira pessoa seja Maria, o nome da segunda pessoa seja Júlia, o nome da terceira pessoa seja João, e o nome da quarta pessoa seja Pedro. Pronto, aqui a gente tem a variável referente aos nomes dos alunos, ok? Agora vamos criar uma outra variável que vai ser o sexo dos alunos, né? Então vou colocar aqui sexo igual a... Nesse caso, essa variável, a gente pode imaginar que ela é uma variável do tipo caractere, né? Mas ela não é uma variável do tipo caractere, ela é uma variável do tipo fator. E qual é a diferença entre a variável do tipo caractere e fator, né? Ambas as variáveis, né, como vocês podem perceber, são variáveis que não assumem valores numéricos, né? Então, por exemplo, o nome vai assumir o nome da pessoa, né? Então, Maria, Júlia, João, Pedro, né? Que não é numérico. E o sexo vai ser ali masculino ou feminino, que não é numérico, certo? Mas qual é a diferença entre essas duas variáveis? É que quando a gente fala do sexo, temos um limite de respostas possíveis, né? O sexo só pode ser masculino ou feminino, ok? Então, tem 2 categorias de respostas. Então, quando uma variável tem um número específico de categorias para as respostas, então a gente, no R, atribui como uma variável do tipo fator, certo? Então, para dizer que a variável que eu estou construindo é do tipo fator, eu escrevo s.factor, certo? E dentro desse s.factor eu coloco o vetorzinho, né, referente ao sexo de cada indivíduo. Então, por exemplo, primeiro temos que Maria é do sexo feminino, né? Então vou colocar só o F, ok? Feminino. Júlia é do sexo feminino, então vou colocar só o F. João é do sexo masculino, vou colocar só o M. Pedro é do sexo masculino, vou colocar só o M, ok? Se eu quisesse escrever feminino e masculino ao invés de FM, também não teria problema nenhum, ok? Então vamos rodar essas duas variáveis só para vocês verem, né, as diferenças entre elas. Ó. Primeiro, vocês podem perceber aqui, quando eu declarei essas variáveis, né? Nome, ó, do tipo caractere, apareceu aqui, CHR. Sexo do tipo fator, que tem 2 níveis, né? Então, as variáveis do tipo fator, né? Elas têm uma quantidade de níveis, que são as respostas, né? Então, nesse caso aqui, temos as possíveis respostas sendo masculino, né? Ou feminino, ok? Bem, pessoal, então agora vamos mostrar aqui a diferença entre elas quando a gente roda. Então, por exemplo, o nome aparece aqui, ó, o nome das pessoas, e o sexo, ó, quando eu rodo, aparece aqui feminino, masculino, né? E os níveis, ó, feminino e masculino. Então, ele mostra que essa variável, ela
tem duas categorias de resposta possível, feminino ou masculino, ok? Então essa é a diferença de nome para sexo, dessas duas variáveis. Agora vamos criar uma variável referente à nota, que é uma variável numérica que a gente já está acostumado a trabalhar com variáveis numéricas, né? Então vamos supor que a nota da Maria, que vai ser a primeira nota, né, foi 8. A nota da Júlia, que vai ser a segunda nota, foi 9. A nota do João, que vai ser a terceira nota, vamos supor que foi 6,5. E a nota do Pedro, que vai ser a quarta nota, vamos supor que foi 8,5, certo? Então essas foram as notas. Agora vamos criar uma outra variável que vai ser a situação deles, se eles foram aprovados ou não. Essa variável vai ser chamada de tipo, vai ser chamada de aprovado. Então essa variável vai ser do tipo lógico, um outro tipo de variável, certo? Eu também poderia fazer essa variável como sendo do tipo fator, né? Em que ela recebe sim ou não como possíveis respostas, aprovado ou não. Mas eu vou colocar aqui um outro tipo de variável para vocês verem que existem bastante tipos de variáveis no R, certo? Então, a variável aprovada vai ser do tipo lógica, em que ela vai poder assumir duas respostas possíveis, verdadeiro ou falso. Vai ser verdadeiro se ela for aprovada, vai ser falso se ela não for aprovada. Então vamos lá. Então eu crio um vetor cujas respostas vão ser verdadeiro ou falso, certo? Aí se for verdadeiro eu vou colocar true, se for falso eu vou colocar false. Então vamos lá. A primeira pessoa tirou nota 8, ela foi o quê? Aprovada, né? Então eu vou colocar true. A segunda pessoa tirou nota 9, então ela foi aprovada sim, então eu vou colocar true, verdadeiro. A terceira pessoa tirou 6,5, ela foi aprovada não. Vamos supor que a aprovação seja se a nota foi maior do que 7, então 6,5 é uma nota menor do que 7, então ela não foi aprovada, então eu vou colocar falso, certo? E a quarta pessoa tirou 8,5, ela foi aprovada sim, então eu vou colocar true, ok? Pronto, então aqui eu já tenho todas as minhas variáveis que eu vou trabalhar no meu conjunto de dados. Eu vou rodar todas elas, certo? Então tá aqui, ó, o nome de todas elas, ok? Já foram criadas. Uma vez que eu crio essas variáveis, eu posso juntá-las num conjunto de dados que eu vou chamar de data frame, ok? Então, data frame no R são objetos que são banco de dados. Então, eu vou dizer que dados 1 é um objeto que vai ser um data frame, certo? Em que esse data frame vai ser composto por essas variáveis, nome, sexo, nota e aprovado, certo? Então vamos colocar essas variáveis aqui dentro para vocês verem como é que vai ficar. Nome, sexo, nota, aprovado. Então colocando essas variáveis dentro do data frame, ó, o que ele vai fazer? Ó? Vou rodar aqui e vou colocar um view dados 1. Esse view dados 1 quer dizer o seguinte, me mostre quem são os dados 1 que eu criei. Ó, vai aparecer aqui, ó. Então veja, a primeira variável que eu coloquei no data frame aqui, ó, foi nome, né? Então, ela vai ser a primeira coluna no meu banco de dados, vão ser o nome das pessoas, Maria, Júlia, Pedro. A segunda variável que eu inseri no data frame, ou seja, a segunda coluna que eu inseri no data frame foi a coluna do sexo. Então tá aqui, ó, sexo. Então, a terceira variável que eu coloquei aqui no data frame foi nota. Então, a terceira coluna do meu banco de dados vão ser as notas dos alunos, certo? E por fim, aprovado foi a quarta variável que eu coloquei no meu data frame, então ela vai ser a quarta coluna do meu banco de dados, certo? Então é assim que a gente cria um data frame, pessoal, ok? Bem, esse data frame ele também poderia ser criado de uma outra forma, que provavelmente vocês iriam achar até mais fácil, né? Que é a gente fazer com que o R forneça a tabelinha do banco de dados e a gente vai inserindo, né, manualmente os valores nessa tabela. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então, vamos criar um conjunto de dados chamados dados 2, certo? Em que eu vou começar a criar ele, né, através da tabelinha, preenchendo essa tabela, certo? Então, para isso, a gente tem que digitar o quê? Edit data.frame, certo? Usando esse comando, o que vai acontecer? Ó? Vai abrir essa janelinha, em que nessa janelinha eu vou construir o meu banco de dados, né? Certo? E se eu quiser, então temos aqui as variáveis, ó, variável 1, variável 2, variável 3, então aqui eu vou colocar o nome dessas variáveis e aqui tem as observações, ok? Então vamos supor que eu queira criar um banco de dados, né? Com um nome de 4 atletas, por exemplo. Então vou colocar aqui nome, certo? Que vai ser do tipo caractere, ok?
Aqui eu vou criar altura, que vai ser numérica, certo? Vou dar um Enter. E a terceira variável vai ser peso, que também vai ser numérica, ok? Aí eu vou preencher aqui o nome das pessoas. Vamos supor que a primeira pessoa seja Douglas, a segunda seja José, a segunda pessoa seja José, a terceira pessoa seja Márcio, a quarta pessoa seja Felipe. Aqui deu um errinho, pessoal, porque eu tinha colocado acento no nome José, né? O R não aceita este acento, ok? Aí vamos colocar a altura deles, né? Vamos supor que Douglas tenha 1,75, lembrando que o separador de vírgula no Excel, no R, é ponto, certo? 1,8, vamos supor que é a altura do José. Márcio é 1,9 e Felipe é 1,83, certo? Vamos supor que o peso dele seja 80, do Douglas. José tem o peso 72, Márcio tem o peso 83 e Felipe tem o peso 78, certo? Pronto, criei esse meu banco de dados. Agora é só fechar, né? Ok? Que vai aparecer aqui os dados 2. Se eu for colocar view dados 2, ó, vai aparecer aqui, ó, os dados. Cadê? Aqui, ó. Certo? Então, temos aqui ó, o conjunto de dados referente a altura e peso de atletas, certo? Bem, pessoal, então continuamos no próximo vídeo. Nessa primeira parte da aula eu quis explicar apenas como construir data frame e também falar sobre os tipos de variáveis que a gente pode considerar no R, certo? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar com filtros no data frame, ok? No próximo vídeo, certo? Então, pessoal, continuamos no próximo vídeo. Valeu!